Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje eu trouxe uma novidade para vocês. No meu trabalho de trazer convidados aqui para o Capital Mística, o meu objetivo é trazer o maior número possível de informações que ajudem a entender, a desmistificar, a explicar, mostrar, informar as chamadas ciências ocultas, as terapias alternativas, o ocultismo, o esoterismo, e aí vai. E, naturalmente, eu estou sempre antenado, procurando pessoas que possam, tenham condições de nos mostrar alguma coisa desse mundo tão vasto, tão complicado e tão cheio de contradições. Não pensem vocês que não há contradições dentro da mística e do ocultismo. Mas como da discussão nasce a luz, então eu sempre procuro trazer aqui pessoas das mais diversas filosofias, das mais diversas tendências, das mais diversas técnicas, para que venham nos expor o seu ponto de vista. Afinal de contas, democraticamente, este espaço está aberto a todos os que tenham alguma coisa para mostrar. E há algumas semanas atrás, por coincidência, eu estava espairecendo lá na praia de Cacupé e eu vejo um cartaz falando sobre o trabalho de uma pessoa. E eu comecei a me informar e acabei dando de frente com essa pessoa, cujo nome místico é o Iraque. E conversa vai, conversa vem. Eu achei que ele tinha bastante coisa para conversar. E aí digo, por que não levá-lo para o nosso programa? E bom, ele de bom grado aceitou e hoje ele é o nosso convidado de honra. Ele tem muita coisa para nos explicar. Vamos ouvi-lo, portanto. Iraque, seja bem-vindo ao programa. É um prazer tê-lo aqui. Sinta-se em casa. E como já é tradicional, eu sempre procuro mostrar aos telespectadores quem é, né, o meu entrevistado. Então, eu já sei que você não é uma pessoa vaidosa, portanto, fale-me de você. Meu nome místico é o Iracá, tenho 55 anos, há 30 anos sou formado em Direito pela Universidade Vale do Itajaí e sempre fui um buscador, muito curioso em relação às coisas do místico e do espiritual. E depois de ter passado por algumas organizações místico-religiosas, iniciáticas, no ano de 91, eu resolvi iniciar uma busca espiritual mais profunda. E aí, justamente nesse tempo, chegou a minhas mãos uma canalização que uma senhora teria recebido no Uruguai, do Mestre Jesus. E eu reconheci, aquilo reverberou no meu interno como vindo do Mestre. E aí eu quis ir lá conhecer, né? Fui para o Uruguai e começou a minha viagem, vamos dizer assim, os meus deslocamentos em 91, né? Morei 9 meses no Vórtice Aurora, como é conhecido no noroeste do Uruguai, né? Perto da fronteira argentina. Esse local também se chama Termas de Daimã. Tem uma água mineral lá que sai a 47 graus, um vórtice fabuloso de energia, conhecido como Vórtice Aurora pelos místicos, com uma cidade intraterrena chamada Aurora, com muito avistamento de naves na região já há muitos anos, né? Cujo comandante dessa cidade intraterrena se chama Padre Pio da Pietralcina, um estigmatizado italiano que foi um monge franciscano que viveu na Itália há uns 40, 50 anos atrás. Então essa minha busca mais profunda, depois de ter participado dessas organizações, nesse deslocamento eu fui para o Uruguai. E aí comecei a morar numa comunidade de busca espiritual, cuja mestra era esse canal do Mestre Jesus. E depois de 9 meses, por indicação do Mestre Jesus, a comunidade se transferiu para o Vórtice Erx, que é na pré-cordilheira andina, em Córdoba, na Argentina. Aí outro vórtice de energia.
conhecido na Argentina como Uritorco, que é uma montanha sagrada já desde os índios de antigamente, um vórtice poderoso de energia, o vórtice Erx. Ali eu fiquei 6 meses. E depois daquilo tive no Chile, e depois tive na divisa, né, em Mendoza, na divisa Chile-Argentina, também tem um vórtice muito grande que se chama Isidris, uma mistura Isis-Osíris, uma mescla dos deuses egípcios, também com uma cidade intraterrena. Ela está embaixo do Aconcagua. O Aconcagua está na Cordilheira dos Andes, dividindo o Chile e a Argentina, e embaixo do Aconcagua está essa cidade intraterrena, Isidris, que se projeta para o lado argentino. Uma energia também fabulosa tem naquele local. Então, em função dessa busca, desses já quase 20 anos de estrada, né, faz parte da minha condição, da minha formação intelectual, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a me aprofundar. E um dos aprofundamentos que me chamou muita atenção, pelo nível de conhecimento e sabedoria que tem, foi o tarô, que eu acho que deve ser o maior sistema de sabedoria decodificado em imagens no mundo, porque nas cartas do tarô, nas imagens dos 22 arcanos maiores, está contida toda a possibilidade comportamental do ego humano. É de uma profundidade, uma coisa assim impressionante. Então, ao longo desses anos, eu venho me aprofundando, porque isso é um sistema de sabedoria que as grandes ordens iniciáticas, nos seus últimos graus, insetam esse estudo, né? Mas aí eu já comecei lá, né? Encontrei esse sistema e tenho me aprofundado nele. E há anos eu tenho pesquisado isso. E daí eu passei também para a radiestesia, apareceu a radiestesia, que é o pêndulo de cristal. Aí comecei a estudar o pêndulo de cristal. E no ano de 1999, quando eu saí dessa comunidade, ela meio se extinguiu e as pessoas se espalharam, eu vim morar aqui no Sambaqui, aqui em Florianópolis. E nessa ocasião, eu tive a felicidade de receber uma canalização do Mestre Saint-Germain, uma numerologia. Eu fiquei escrevendo 1 mês e pouco. Todo dia eu recebia 1, 2, 3 números. Ele me mandou uma tabela de 100 números. Que eu uso até hoje. Depois eu pedi mais, ele me mandou mais 44. Hoje eu tenho uma tabela numerológica que é 12 vezes 12, ela dá 144. 144. Eu uso o método de Pitágoras para identificar os números, mas eu não preciso reduzir eles até 9. Eu só reduzo se passar de 144. Cada um desses números tem uma mensagem específica do Mestre Saint-Germain. E eu tenho testemunhado já a perfeição disso, sabe? Porque a gente tem que ter muito cuidado também com as canalizações, né? Porque tem muitas que, como diz o Samuel Onveor da Gnose, né? A estrada que vai para o inferno está pavimentada de boas intenções. Com certeza. E o inferno está cheio de sinceros equivocados. Então também é uma área que tem que ter muito cuidado, porque quando mexe com a vida das pessoas, é o maior cuidado que a gente tem que ter, né? Com certeza. Então eu recebi essa numerologia em Florianópolis e tenho viajado aí, me deslocado aí por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul. Eu também, em função disso, muito ajudado pelo pêndulo e pelas canalizações, eu sou um pesquisador dos vórtices de energia do planeta. Porque assim como o corpo tem os 7 chakras principais, que são pontos concentrados de energia, o planeta Terra, que é um ser em evolução, também tem os seus pontos concentrados de energia. Sim. Só que em função da magnitude, eles são chamados de vórtices, né? Então tem vórtices importantíssimos no planeta Terra, né? No Tibete, Machu Picchu, no sul do Brasil, esse da Aurora, esse de Erx em Córdoba, Aurora no Uruguai, tem vários chakras, o planeta, né? Mas nas minhas pesquisas me levaram a descobrir o chakra cardíaco, o coração do mundo. Que na minha canalização e na minha pesquisa, ele está situado na Serra da Canastra, em Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco. E eu estive lá conhecendo, e aí na região me informando com as pessoas, e aí eu fiquei sabendo que nesse ponto está a maior mina de diamante não explorada do planeta. E também há uma conformação geológica ali de minerais como urânio, como uma série de minerais Serra da Canastra. Poderosíssimos, na Serra da Canastra. Ela é um promontório que tem uns 30 e poucos quilômetros de comprimento, de largura, por uns 70 de comprimento, e ao redor dela, desse paredão que forma, se as pessoas entrarem no site da Serra da Canastra vão encontrar, caem centenas de cachoeiras, porque em cima da serra estão as nascentes e elas decaem ao redor todo da serra. E aonde nasce o São Francisco, que é a primeira grande cachoeira do São Francisco, que cai da Serra da Canastra, é chamada Cascadanta. Dali ela desce a serra e sobe lá para o nordeste,
formando o Rio São Francisco. Caramba. É um ponto de energia muito grande. Outro grande ponto de energia que nós temos aqui perto é em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, no Rio Grande do Sul. Outro ponto é Chapada dos Guimarães, uns 50 quilômetros para cima de Cuiabá, também o Centro Geodésico da América do Sul é um vórtice. Sim. Chapada Diamantina, na Bahia, é um vórtice. E Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, também um grande vórtice. Caramba, olha, estamos... E São Lourenço tem alguma coisa nessa... Tem. A área de Minas Gerais, em função da magnitude do chakra cardíaco, ele tem um raio, pelas minhas medições e canalizações, ele tem um raio de 360 quilômetros. Esse é o núcleo dele. Sai o raio do núcleo e forma a primeira circunferência, o primeiro círculo. Esse é considerado o núcleo. Isso aí depois vai, com a sua magnitude, vai se estendendo, né? Então ele vibra mais intensamente nesse primeiro núcleo, mas depois ele vai indo porque ele alimenta a energia da malha, né? É o coração do mundo. Olha, que assuntos interessantes. Bom, então a tua caminhada, e põe caminhada nisso, já é antiga e... Você se dedica integralmente a essa caminhada ou você tem o, vamos chamar de uma vida profana também? Não tenho mais, não tenho mais. Eu não posso dizer assim, larguei o sistema, porque a gente tem que viver no mundo, Sim. né? E isso é uma dica boa para quem pretende buscar o misticismo, né? Para quem tem essa curiosidade interna, tem que resolver bem as coisas do mundo também. O dançarino cósmico, que é a carta 21 do tarô, o arcano maior do tarô, aparece o andrógeno cósmico com um pé na terra e outro no ar. Só assim se dança, porque os dois pés no ar a gravidade vai derrubar, os dois pés na terra está enraizado. O dançarino cósmico ele tem um pé no chão e outro no ar. O que isso quer dizer? Que nós temos que atender também as coisas da terra, as coisas do sistema, da melhor maneira possível, que é o pé na terra e o pé no ar, atendendo, não esquecendo as coisas do espírito. Esse é o grande equilíbrio entre o material e o espiritual, vamos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Amigos, vocês já tiveram aí uma amostra grátis do que é que vem por aí. Tem muita novidade neste programa. Nós estamos indo para os nossos intervalos e voltamos logo, logo. Aguardem só um instantinho. Ok, amigos, estamos de volta entrevistando um místico, um estudioso do oculto, do esotérico e cujo nome místico, Uiracá. Eu inadvertidamente o chamei de Uiraque, eu peço desculpas pela mancada. Mas o Uiracá, ele falou ainda há pouco no outro bloco, nos vórtices. E algumas pessoas já que conhecem o assunto sabem o que são vórtices, mas eu imagino que isso não significa que todos vocês tenham que saber o que é. Então, me desculpem os que já sabem o significado, mas o programa é dirigido a todos e temos que nivelar de maneira que todos entendam. Então, Uiracá, desculpe, mas eu preciso saber o que é um vórtice. É uma área que eu gosto muito de pesquisar porque são pontos concentrados de energia. Como nós temos os chakras no corpo físico, onde a energia é mais concentrada, por exemplo, o ajna, o coronário, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, são os vórtices principais do corpo humano. E o grande axioma místico diz, como é em cima, é embaixo, como é no micro, é no macro. Então, como é no corpo humano, é no planeta Terra também. Porque, na verdade, esse corpo que nós usamos, ele é cedido, ele é emprestado pelo planeta Terra. Nós, em algum momento, vamos ter que devolvê-lo para seguir a nossa caminhada universal. Então, nós temos a matriz do que tem o planeta no nosso corpo, né? Em relação aos minerais, à água e assim por diante, né? Então, no nosso corpo e no planeta tem pontos concentrados de energia. Então, o que buscam os místicos? O místico, o pesquisador, ele sabe que se você tiver oportunidade de, por um determinado período de tempo, ou por toda a sua vida, viver num lugar desse, é um privilégio muito grande. Sim. Porque a aceleração de crescimento é muito maior. Tem determinados vórtices que
Você passar um dia num lugar desse, talvez corresponda a um ano num outro lugar normal que não tenha tanta energia concentrada. E isso vai fazer influência em relação à alma e ao espírito, aos corpos energéticos, né, nos níveis superiores. Então, eles são muito importantes. Você sabe, uma constatação. Eu, há muitos anos atrás, eu fui dar com os costados lá em São Lourenço, e lá tem uma sede da Sociedade Teosófica, né? E fica assim num morro, no alto de um morro, uma sede muito bonita, por sinal. Estou falando da década de 1960, imagina quanto tempo isso tem. E eu fui lá, estava de passeio lá pela região, fui lá com a minha esposa e fomos visitar a sede da sociedade. Entramos, tinha um museu, conversei com o pessoal lá e tudo, porque eu já nessa época estudava esses assuntos. E eles disseram, aqui nós temos uma entrada para o mundo subterrâneo. Bom, eu sou um camarada que eu aceito tudo, mas eu sou crítico. Sim. E se você me disser, eu vi uma vaca voando, tudo bem, ok. Eu fico lá pensando, nunca vi vaca voar, mas você diz que voa, tudo bem, ok, eu aceito. Agora, por favor, me mostre a vaca voar, né? Bom, então, se você me mostrar, bom, tá, eu aceito, você tinha razão, mas eu vou passar o resto da minha vida estudando por que aquela vaca voa. Então, eu sou assim, até hoje eu sou assim. Então, o cara disse assim, aqui é um vórtice, e tem uma energia, coisa e tal. Eu digo, tá. E eu devo ter, porque eu sou meio cristalino, e o camarada me disse, o senhor não está acreditando muito não, né? Eu digo, não, se o senhor está me dizendo, não, mas eu sinto que o senhor não está... Vou lhe mostrar, venha comigo. Aí ele saiu pela porta da sociedade, em frente tem uma pracinha, e bem no meio da praça tem um obeliscozinho. Aí ele disse, a entrada é ali. Põe a mão. Tá, tudo bem, né? Botei a mão e daqui a pouco, rapaz, comecei a notar que minha mão fazia assim e era uma vibração que vinha por todo o meu corpo. E eu olhei para minha esposa, eu tirei a mão e digo, você. Ela não sabia o que é que eu estava sentindo nem nada, né? Ela foi, botou a mão, daqui a pouco ela abriu o olho. O que é isso? Eu digo, sei lá. Botaram um dínamo aqui nessa pedra, porque a pedra realmente estava vibrando. Aí o camarada olhou para mim e sorriu e disse assim, acredita que tem coisas que não se explicam? Eu digo, concordo em gênero, número e grau. Mas por via das dúvidas, eu devia ter engrenado uma segunda e disse assim, tá, agora abre a porta porque eu quero visitar o mundo. Mas eu não tive coragem. Mas isso, às vezes essas aberturas são até físicas, né? Mas elas são protegidas, não se entra muito tempo, muito para dentro. Mas elas são usadas no desdobramento astral, né? Do corpo astral, sim, né? É verdade. Mas em relação à tua postura, eu vou te dizer uma coisa agora que eu aprendi com o mestre Osho, um iluminado indiano, que desencarnou nos anos 90, tem seguidores no mundo inteiro. Sim. Ele diz assim, muito sabiamente, só os idiotas têm certeza plena, os sábios sempre duvidam. Então a dúvida é o caminho, né? Nós não precisamos engolir nada pronto e sem contestação, né? Aliás, eu quero dizer aos telespectadores que o Iracá, ele tem um carinho especial pelo Osho, tanto que onde ele trabalha, tem uma opção de banners, né? E um dos banners é o banner do Osho. E é um banner muito bonito, com um pensamento muito bonito. Então, eu peço aqui a técnica que mostre o banner do Osho com o pensamento dele. Está tudo ali, não precisa dizer mais nada. Vejam só como é que é, né? Ok. Muito bem. Agora, vamos falar sobre um assunto que é de um profundo interesse. O Iracá, ele pertence a uma ordem mística chamada Cavaleiros do Sangue Real, da Taça e da Espada. Então, é uma ordem mística que de cara, só pelo nome da ordem, eu vejo que tem alguma coisa a ver com magia, mas não, pelo amor de Deus, quando a gente fala em magia, pelo menos eu era assim na época em que eu não sabia nada sobre isso.
eu já me arrepiava todo, que eu digo, ou é um lunático ou é um picareta. E depois eu vim a ver que não necessariamente. Primeiro, a magia que se refere numa ordem mística não é a magia de tirar coelhinho de cartola, não. E também não é a magia do abracadabra e também, principalmente, não é a magia em que se cria algo do nada. O verdadeiro mago, ele, por muito bom mago que ele seja, ele jamais cria algo do nada. Ele pode transformar alguma coisa de algo, mas jamais... O único mago que conseguiu criar algo do nada, e foi o universo, foi Deus, a divindade suprema. E ninguém se compara a Deus nesse ponto, porque só Deus consegue criar algo do nada. Então, eu estou vendo aqui, a taça e a espada são dois instrumentos utilizados na ritualística da magia. Então, amigo Uiracá, por favor, me fale um pouco sobre os cavaleiros do sangue real da taça e da espada. Jaime, o que eu considero a grande magia é a transmutação da consciência, né? Esse é o grande trabalho, a chamada arte real, né? Nós pegarmos uma consciência bruta, um ser humano de terceira dimensão, como nós somos, com guerra, que abaixo de nós desce um pouquinho, já entra na irracionalidade animal. Então, pegar essa massa bruta e alquimicamente ir transformando ela numa consciência superior. Essa é a grande magia, né? E os Cavaleiros do Sangue Real foi uma inspiração que eu tive no ano de 2005, porque me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler sobre a dinastia merovingia. Os merovingios, o último rei merovingio na França foi Aldérico I, no ano de 756, se não me engano. Ele foi morto por Pepino o Breve, com uma punhalada no olho, dormindo. Ele era o último rei descendente da linhagem direta de Jesus, porque a história mística diz que o mestre Maria Madalena, com o José de Arimateia, saíram do Oriente, vieram pelo Mediterrâneo, Gibraltar, subiram a costa de Portugal e Espanha, que eles estavam com a taça sagrada, que tinha recebido o sangue do mestre na cruz, e que o mestre tinha usado ela na noite anterior, na última ceia, para beber o vinho com os apóstolos, né? Então, e eles tinham uma filha, e essa filha casou com um nobre do sul da França ali, onde começou a dinastia merovingia, que é a linhagem direta do Cristo. Então, o que está acontecendo nessa época agora? O planeta Terra está passando por uma grande reciclagem, uma grande transformação. Não a raça humana. Esse é o não encontro, o paradoxo que existe, né? Nós, infelizmente, somos uma raça terrível com livre-arbítrio, que é uma coisa eu acho que nós somos um laboratório fora de controle, né? Porque o livre-arbítrio é um experimento divino que o próprio Criador respeita, né? E em função disso, só se chega a ser um mestre ascensionado, um iluminado, quando você pega o tal de livre-arbítrio, faz um pacotinho e devolve para o Criador. Diz, olha, de agora em diante eu quero fazer a tua vontade. A minha vontade eu já vi que não é o supra-sumo, né? Então a entrega do livre-arbítrio é uma condição para atingir a maestria, uma condição sine qua non, né? Assim como a humildade, que nós vamos falar depois. Então, no ano de 2005, eu comecei a receber essa inspiração do Arcanjo Gabriel, por intermédio a mão do Mestre Jesus, porque eu, na minha busca, descobri algumas vidas, sabe? Eu acho muito interessante porque é uma brincadeira assim na busca mística, que as pessoas não querem descobrir vidas que elas foram gente simples, né? Nós queremos descobrir coisas em que a gente foi nobre, foi rei, foi príncipe, mas isso também faz parte, né? Porque nós fomos absolutamente tudo, em milhares de reencarnações, com né? certeza, e não só coisas importantes. Desde o imperador até o mendigo, né? Com então, certeza. dentro dessa gama toda. Então, eu descobri uma participação minha num dos projetos maravilhosos da humanidade, que foi a Távola Redonda, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, depois os Templários, as ordens dos Templários, que da onde veio a base de todas essas ordens místicas do Ocidente, né? Eles que trouxeram essa sabedoria para o Ocidente, né? Então, em função disso, em função também de, nesse momento, já eu sou pós-organizacional. Eu já pertenci a algumas organizações, mas essa ordem que eu recebi, que foi criada, vamos dizer por mim, entre aspas, ela é uma ordem desordenada, ela não tem rituais, não tem obrigações, não tem dízimo, não tem nada. É uma escola de sabedoria. Muito bem. Amigos,
Estamos indo para mais um intervalozinho e já voltamos continuando com esse assunto aqui da Ordem dos Cavaleiros do Sangue Real, da Taça e da Espada. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos, voltamos e só para lembrar, estamos entrevistando um místico moderno. Seu nome místico, Uiracá. E ele estava falando no bloco anterior, e eu tive que cortar para chamar os comerciais, sobre uma ordem mística que ele fundou há uns 4, 5 anos atrás, chamada Cavaleiros do Sangue Real, da Taça e da Espada. Então, amigo, desculpe tê-lo interrompido, mas continue. Jaime, então, essa ordem é uma escola de consciência, cujos fundamentos são o que eu encontrei de melhor no caminho. As escolas que eu encontrei de melhor fazem a sustentação, vamos dizer, doutrinária dessa escola de consciência, que são os Cavaleiros do Sangue Real. Porque toda a raça humana, nós todos temos a genética do Cristo, né? Tem a linhagem direta do Cristo, mas isso não quer dizer que os outros seres humanos também têm a genética do Cristo. Nós somos criados por ele, né? Nós temos a sua matriz que é retratada na presença eu sou, né? Todos nós temos. Então, inspirado por essa linhagem direta, eu dei o nome dessa ordem, mas é uma escola de consciência. A base dela são estudos de numerologia, de tarô, o sufismo, que é a mais antiga de todas as escolas, daí provém todas as ordens do Ocidente e do Oriente, e o Zen, uma maravilhosa linha também criada por Gautama o Buda, né? Uma linha do budismo, cuja criação é uma das coisas mais interessantes que sucederam nesse mundo. Que eu acredito que Gautama Buda foi Jesus, numa mesma encarnação, 600 anos antes, na Índia. E o interessante é que o Zen foi criado, Jaime, do Sermão da Flor. E a situação retratada foi o seguinte: o Buda todo dia vinha por uma assembleia de 10 mil monges, já muitos iluminados, para dar sua prédica todo dia de manhã. E naquele dia ele veio, sentou na almofada em frente à assembleia com uma flor na mão, que possivelmente seja uma flor de lótus, que é o emblema do Oriente, né? E ele ficou com aquela flor na mão, olhava para a flor, olhava para a assembleia e não falava nada. E os minutos foram passando e o pessoal foi ficando meio desconcertado. Sei lá de quanto, depois de meia hora, uma hora depois, o Mahakasyapa, um dos monges que estava na assembleia, que não era iluminado até então, deu uma estrondosa gargalhada. E aí os outros tentaram parar eles. Olha, você indo na frente do mestre, silêncio e tal. Já mandaram ele calar a boca. Aí o Gautama chamou ele: Mahakasyapa, vem cá. Aí olhou nos olhos dele e entregou a rosa. Diz: o que eu tinha para dar para eles em palavras, eu já dei. Para você eu transmito o que não pode ser dito em palavras. Olhou nos olhos dele e lhe deu a flor. Então, o sermão da flor é um sermão sem palavras. O mestre Osho chama a transmissão especial. Quando o mestre transfere para o discípulo com um olhar, já não precisa a verbalização. O Mahakasyapa foi o primeiro patriarca Zen. Eu sou obrigado a... Vocês já viram isso no outro bloco, mas eu estou aqui diante do banner do Uiracá sobre a esperança de Osho, né? E só para firmar aqui o que já foi dito, diz assim: não se perca na armadilha da esperança, não se deixe levar pela ideia de que a ajuda vem de fora. O outro não o preencherá. O preenchimento é interno. Então, vocês estavam esperando uma história que tivesse começo, meio e fim e que já desse assim o fast food, né? Está aqui o prato pronto, agora é só comer. Não. Os ingredientes foram dados. Vocês vão preparar o prato e vocês vão saboreá-lo. Se vocês tiverem uma boa digestão, isso vai fazer bem a vocês. Se vocês não tiverem com uma boa digestão, não vai ser muito bom o resultado. Mas vocês é que fazem a diferença. Pensem nisso. Vale a pena. Ok, e uma perguntinha, Uiracá. Essa ordem dos Cavaleiros do Sangue Real não é uma ordem religiosa, com certeza.
Ou é? Não. Essa maior de inspiração templária e da Távola Redonda é uma escola de consciência. É uma ONG, uma escola de consciência que hoje deve ter, eu acho que uns 25 ou 30 membros, né, nesse tempo que ela foi criada, né? E ela visa justamente através dessas escolas, como o Zen, o Sufismo, o Tarô, a Numerologia, fazer aquela magia da transmutação da pedra bruta do ego num ser melhor, mais desenvolvidos, né? Porque, por exemplo, quando você lê o Osho, que ele diz, não se perca na esperança de que a ajuda vem de fora. Ele é também um mestre sufi, o Osho, é um iluminado. Ele nos manda para dentro, e nos remete para dentro, porque o ego remete você para fora, ele anda na contramão, né? O ego se alimenta da desgraça, da tristeza. Quando nós celebramos, quando nós estamos felizes, ele está morrendo. E quando ele morrer integralmente, o ego, nós nos tornamos mestres de nós mesmos, que é o primeiro estágio do Zen. Você domina o teu ego, que no teu ego estão simbolizados os teus medos, né? Que é a nossa influência animal que nós temos, sensual, a agressividade. Quando você domina isso, você é o mestre. Aí o ego morre. E o ego morre na celebração e se alimenta no conflito. Essa é a base da... E nós somos treinados desde criança a salvar o ego, a valorizar o ego. O livre-arbítrio, valorizar, que é outra coisa que também, que lá no final a gente tem que entregar para o Criador, né? Porque para que livre-arbítrio? O mais interessante, o último nível, é você fazer a vontade do Pai, não a nossa, né? Olha, é assunto que não acaba mais, amigo. Agora, vamos para outro assunto, são tantos assuntos. Esse aqui já deu para ter uma noção, né? A Ordem dos Cavaleiros do Sangue Real. Vocês se reúnem aonde? Aqui? O interessante dessa ONG, Jaime, que tem 4, 5 anos, aí está nos seus primórdios, é que ela não tem obrigatoriedade absolutamente nenhuma de reunião, né? Ela trabalha na consciência, ela é uma egrégora interna, externamente ela não tem nada. Ela não tem local de reunião, ela não tem obrigações, ela não tem nada. Mas quando os cavaleiros se reúnem em algum lugar para celebrar, nós fizemos uma meditação com os mestres dos 7 raios, né? Invocamos sempre o nosso amado Mestre dos Mestres, Jesus o Cristo, e depois viemos chamando a sua assessoria, como eu digo, os mestres ascensionados, os iluminados, né? Como o mestre Kutumi, que é o instrutor do mundo, que foi São Francisco de Assis, e os mestres dos 7 raios. Então nós fizemos uma pequena meditação com uma musicazinha de fundo, invocamos cada um desses 7 raios e os seus mestres e os seus arcanjos e os seus Elohims que cada raio tem, para nos pedir a iluminação, a energia para o local em que nós estamos reunidos, para a cidade em que nós estamos reunidos, para o estado em que nós estamos, para o país que nós estamos, para a América do Sul e para o planeta. É feito um pedido sempre geral para abranger toda a raça humana, né? Porque vem uma grande reciclagem por aí. Os mestres dizem porque o planeta está sendo promovido da 3ª para a 4ª dimensão de consciência. Sim. Planeta, não a raça. Os mestres acham que menos de 1% da atual humanidade vai conseguir dar esse salto de consciência junto com o planeta, porque é um salto muito grande da 3ª para a 4ª dimensão. E nós somos 3ª dimensão com guerra, isso aí é o mais baixo nível da consciência no universo, né? Também é uma grande escola. O sujeito que, por esse trabalho alquímico de transmutação do ego, chegar a ser mestre aqui nesse planeta Terra, uma coisa eu tenho absoluta certeza, ele vai ser respeitado em qualquer lugar do universo. Eles vão ver as insígnias e tem que bater continência. Esse chegou a mestre na Terra. Merece muito respeito. Porque a gente sabe o quanto é difícil. Isso aqui é terrível. Muitos mestres vêm para cá missionar, muitos anjos, muitos arcanjos, e caem, não conseguem mais voltar. Estão aí há milênios tentando voltar para suas naves e os seus postos e não conseguem. Porque ninguém encarna nesse nível aqui com garantias absolutas. Quando vem, tem que jogar o jogo do nível. É a lei. É a lei que Deus criou e ele é o primeiro a obedecer. Porque senão seria fácil para ele enviar centenas de avatares aí, tocando em todo mundo, plim, 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 todo mundo está iniciado, todo mundo virou anjo e tal. Não é assim, tem que haver merecimento, tem que haver trabalho. Esse trabalho é a transmutação do ego.
Não viria daí aquele negócio que é atribuído a Jesus, muitos serão chamados, poucos os escolhidos, né? O universo é absolutamente perfeito, sabe, Jaime? Essa é a regra número 1. Mesmo que a gente não entenda, na coisa mais esdrúxula que pode acontecer num planeta como o nosso, de terceira dimensão, com guerra e livre-arbítrio, ali está a perfeição divina, mesmo que nós não consigamos ver. Um acontecimento dos mais patafúrdios que acontece com alguém, ali está a perfeição divina, porque nós não conhecemos os antecedentes. O universo é perfeito, Deus é perfeito. Se a alma pediu para passar aquilo, é porque ela pode estar pagando alguma conta de vidas anteriores, ou ela vai receber um grande galardão por ter passado aquilo. O universo é perfeito, não existe possibilidade de erro. É tão perfeito que diz o Osho, num livro que eu fiz, que eu sintetizei, a análise do Bhagavad Gita, que é uma escritura indiana, um épico indiano, né? Uhum. Então o mestre maravilhoso diz assim: o universo é tão perfeito que até a mentira é uma impossibilidade. O máximo que pode existir é uma meia-verdade. Em função dessa magnífica perfeição. Essa é profunda, essa é profunda. O máximo que pode existir é uma meia-verdade. A mentira é impossível. Caramba. Em função da perfeição divina. Muito bem. E, bom, já sabemos o propósito, então, da Ordem dos Cavaleiros do Sangue Real, já sabemos como é que sabemos que esporadicamente vocês se reúnem e tudo, e também sabemos para onde vocês querem chegar, que é chegar a um aperfeiçoamento constante. Então, já temos. Se houver entre os telespectadores alguém interessado em saber mais sobre a Ordem dos Cavaleiros do Sangue Real, da Taça e da Espada, ninguém melhor do que o nosso amigo Iracá para poder passar essas informações a vocês. No final do programa, nós diremos o que é que vocês têm que fazer, porque garanto que não vai cair de mão beijada no colo de vocês. Vocês vão ter que se esforçar para saber como chegar até o Iracá. Essa é a missão. Não é assim, doutor, estou doente, salve-me, cure-me. Não. Você está com algum... né? Você tem que se curar. E para isso você tem que se mexer. Bom, amigos, o tempo voa. E estamos indo para outro intervalo, e aguardem só um instantinho, porque é pouca coisa de espera. Nós já vamos para o último bloco com algumas novidades bem interessantes. Aguardem só um minuto. Muito bem, amigos, estamos no último bloco do nosso programa, conversando com um místico moderno, o Iracá. E aqui no intervalo, desnecessário dizer que nós não ficamos calados esperando que o programa volte, nós ficamos trocando figurinhas o tempo todo. E o Iracá me tocou num assunto que me acendeu uma luz vermelha. Atenção, atenção, atenção. Ele citou alguma coisa sobre Tantra. Essa palavra é uma palavra forte. E eu digo, opa, quero saber mais. E não é justo eu ser egoísta, saber e guardar o que eu sei para mim. Eu quero compartilhar com vocês. Então, Iracá, vamos lá. O que é que você me diz sobre o Tantra? É uma escola, eu conheço um pouco do Tantra na visão do mestre Osho. E se algum dos telespectadores tiver a oportunidade dele, qualquer livro do Osho é maravilhoso. Mas tem um dele que é a visão tântrica, outro é do sexo à supraconsciência. O Tantra seria basicamente, a grosso modo assim, a suprema forma de sexualidade entre os seres humanos, encaminhando essa energia para o crescimento espiritual. Isso seria basicamente a escola tântrica. Então seria muito interessante, eu recomendo a vocês que busquem isso, que dêem uma pesquisada, porque ela foi uma escola também, como ela mexe com a parte básica do ser humano, que é a sexualidade, ela foi muito, como tudo na raça humana, foi tergiversado e foi criado as outras variáveis que na verdade não existem, né? Mas o Tantra
puro, um homem e uma mulher, um casal assim imbuídos do crescimento espiritual, é uma coisa maravilhosa, é uma escola, um caminho de consciência muito rápido. E ele visa basicamente a ascensão da Kundalini. A Kundalini seria a nossa energia básica, que mora é representado por uma naja que dá 3 voltas e meia e fica por exemplo, esses símbolos de Cleópatra, que aparece aquele símbolo da naja aqui, significa uma pessoa que ascensionou a Kundalini, porque ela mora basicamente no cóccix, na base da coluna, porque o osso coxígeo nos seres humanos, nas crianças, as vértebras são separadas. À medida que a gente vai crescendo, fundem-se as primeiras 3, 4 vértebras da base da coluna, que formam o osso coxígeo. E essa energia básica nossa, da sexualidade, da energia da vida, a energia vermelha, mora ali. E qual é o trabalho? Subir as 33 vértebras da coluna, que são os 33 graus da evolução espiritual. Então, quando você desencarna, que você chega em frente ao Tribunal do Karma, eles não precisam te julgar, e nem você, não precisa dizer nada. Eles só vão olhar a tua coluna e eles vão ver em que grau, em que vértebra das 33 está a tua Kundalini. Ela representa o grau de consciência que você atingiu. Entendo. Não é à toa que tantas ordens iniciáticas chegam ao 33º grau. Agora já se sabe por quê. 33 é o número de vértebras da coluna, os degraus que têm que ser conquistados. Então, mais uma vez, voltamos ao Hermes Trismegisto, que lhes diz que as leis que regem o macrocosmos são as leis que regem o microcosmos. O que rege o corpo, rege o universo. O que rege o universo, rege o corpo. Como é em cima, é embaixo. Como é em cima, é embaixo. Poxa, pegaram essa, amigos? Olha, essa é uma dica forte, hein? Não é todo dia que isso é passado em televisão, não. Bom, e o Tantra, na Índia, isso é muito conhecido. Aqui no Ocidente, eu acho que há muita falsa informação. Concorda comigo? Foi muito tergiversado. Por exemplo, uma ordem que tentou fazer um trabalho e até fez, num determinado momento, foi a Gnose, criada pelo mestre Samael Aun Weor, que é um senhor mexicano que já desencarnou, tem seguidores pelo mundo inteiro. O que tentou fazer, quando você falou da teosofia, Helena Blavatsky, o coronel Okot, que são os fundadores da teosofia, né? Lidbir, Irani Bessan. Na verdade, basicamente todas as organizações, elas tentam fazer o quê? Uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, porque o conhecimento oriental é muito mais antigo. Então, o trabalho é puxar aqueles conhecimentos para o Ocidente. Então, essas organizações todas, inclusive os Cavaleiros do Zen Real, que usam o sufismo, o Tantra, o Zen, a numerologia, o tarô, para fazer essa ponte entre o Oriente e o Ocidente, para que a consciência mística do Ocidente também se eleve ao nível do Oriente, para atingir esse equilíbrio, né? Então a gnose depois, num certo momento, se terminou porque o ego sempre está presente, sabe? As organizações todas são egóicas, porque as egrégoras são formadas pelo ego, não tem outra maneira. Isso é uma coisa que tem que ir sendo trabalhada gradativamente com o tempo, né? Só que hoje existe uma abertura de portais que nunca existiu na face da Terra, justamente porque o planeta está passando essa transição da 3ª para a 4ª dimensão de consciência. Os portais estão abertos. Então hoje é possível, fazendo um paralelo com a educação, uma pessoa no primeiro ano primário saltar para o mestrado, se ela tiver vontade. É possível. Olha, alvissareiro, tudo bem. E na mística dos Cavaleiros do Sangue Real, é ensinado alguma coisa sobre o tantrismo? Isso aí é uma coisa que ela visa, pelo cuidado que a gente tem, porque ela trata diretamente com a sexualidade. Então, os casais já formados, né? Os casais casados, vamos dizer assim, formalmente, né? Sim, entendo. Esse conhecimento vai sendo passado aos poucos. Porque o que aconteceu em outras organizações e ordens é que pessoas solteiras começavam a fazer aquela junção sexual só para visar o Tantra. E isso foi tergiversado, né? Então eu acho que isso não deve ser incentivado assim, formar um casal só para isso.
né? Se o casal já existe, se ele já é uma sociedade de fato, já é uma família, aí sim vem a informação, né? E quem ainda é solteiro, que não coisa, já vai lendo, vai se preparando para quando conhecer a sua outra metade, aí sim, né? Mas não uma coisa artificial formada para executar isso. Aí eu nessa linha eu não acredito. Em São Paulo existe uma organização chamada Companhia do Ser, se não me falha a memória, e eles volta e meia eles mandam e-mails aí para Deus e o mundo, né? Em que eles falam sobre cursos que eles dão de massagem tântrica, de tantrismo, de não sei o quê, e eles dão explicações muito longas sobre quais são os objetivos e tudo, mas eu não sei porque eu não me interesso pelo tema e também... mas eu sinto muito blá blá blá, né? E volta e meia eles mandam lá para a mala direta deles, e eu não sei como fui parar na mala direta deles, eles mandam informações sobre cursos e agendas, reuniões que eles fazem lá em São Paulo. Agora mesmo no Carnaval, imagina logo quando, no Carnaval eles vão se reunir numa fazenda aí para fazer mais um curso de tantrismo. Pelo que eu pude observar, porque eles inclusive colocam fotografias dos grupos, olha, tá assim, eu acho que vai muita gente lá dizendo, opa, no estilo latino, né? Eu acho que o tantrismo aqui no Brasil não dá muito certo, porque o pessoal não pensa no tantrismo como uma forma de disciplina da mente para soltar a Kundalini. Eles pensam pura sacanagem. Na festa. Né? Uma festa, oba! Vou pegar umas 5 mulheres diferentes e vai ser aquela festança. E com essa mentalidade já viu que vai virar bagunça. E não há místico que se crie num ambiente desses. Então, é um assunto delicado, né? E esse estudo tem que ser feito com muita responsabilidade, muito critério, muito método e muita disciplina. Enfim, mas é no mínimo curioso e interessante saber que vocês se preocupam com esse tema e que dentro dos estudos da ordem vocês têm alguma coisa a ensinar e a oferecer nesse campo. Agora, vocês também utilizam técnicas sufis na evolução mística de vocês? Não propriamente assim, porque a escola Sufi ela tem vários ramos, vamos dizer assim, né? Mas a filosofia básica da ordem, né? Os mestres, como eles agem, como eles se comportam perante as situações, porque na verdade Sufi quer dizer camisa de lã, porque os mestres Sufis usam camisa de lã no deserto, né? Uhum. E então foram mestres que ao longo de milhares de anos vêm aprimorando, transmutando o ego, né? Sim. Então nesse sentido, inclusive nós estávamos comentando antes no intervalo, para os nossos telespectadores saberem também, os bailarinos girantes, aqueles que usam um chapéu vermelho, que esses dias apareceu o Lula, teve na Turquia, foi homenageado com aquela dança, né? Eles giram, assim, ficam girando direto vários minutos. Esses dançarinos girantes são derviches sufis, são mestres do sufismo. Certo. Então, por exemplo, os 5 ritos tibetanos, que é uma prática de exercícios leves para todo mundo, ele também tem o giro. Então, se a pessoa conseguir fechar os olhos e girar, do olho aberto mesmo, 7 vezes, ela alinha os chakras, já um alinhamento nos chakras, que é um sistema que vem dos derviches girantes, que é do giro. Uhum. E quando a gente faz os 5 ritos tibetanos, você primeiro dá um giro, você já vai tontear bastante, depois no outro dia tu dá 2, dá 3, até conseguir ir girando mais. Mas é uma coisa que força o alinhamento dos chakras. Eu te comentei, né, que numa visita que eu fiz a Istambul, na Turquia, eu assisti uma cerimônia sufi, em que os derviches ficavam girando, girando, girando.
E como eles usam uma roupa assim, vamos dizer, como se fosse uma túnica de mangas bem largas aqui, né? E parece assim, é como se fosse um vaso, né? Embaixo aqui também, e eles começam a girar, eles têm aquele chapéu próprio deles, começam a girar, e a gente fica olhando no início, como a gente não tem noção, daqui a pouco a gente vê que eles não param de girar, e eles de olhos fechados, girando. Você olha o relógio e diz, caramba, isso não acaba mais. E olha, pô, daqui a pouco você vê os caras 15, 20 minutos girando, diz assim, na hora que eles pararem de girar, vai ser todo mundo se batendo, né? Porque você, o teu equilíbrio... O labirinto não tem tatu que aguente. Aí, quando termina, de repente, eles ficam ali, demoram um pouquinho, abrem os olhos e saem andando reto, cada um pro seu lado e tudo. A gente não vê o pessoal se chocando nem nada. Aí você parece assim, mas como é que pode? Né? Isso é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Bom, olha, amigo, eu estou bastante impressionado com todas essas coisas que você contou para mim, para os telespectadores, mas eu te confesso que eu não estou nem um pouco satisfeito, porque ainda tem uma agenda enorme de coisas para falar e nem arranhamos a casca do ovo. Então, em função do assunto que é relevante e também em função da curiosidade natural que eu e também com certeza os telespectadores devem estar sentindo, aquele gosto de quero mais, sabe como é que é? Eu te faço uma proposta. Que tal nós darmos por encerrado este programa agora e já gravarmos um outro programa para continuar esse papo tão interessante que nós iniciamos hoje, ok? Pode ser? Estou à disposição. Então, de momento, eu te agradeço a tua presença neste e já por antecipado te agradeço a presença do próximo. E para os nossos telespectadores, esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que vocês tenham adquirido bastante informações e já deixamos combinado aqui o nosso próximo encontro com o Iracá, semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo canal, nesta mesma hora. Até lá, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana e, por oportuno, recebam o meu cordial abraço. Até a próxima!